Oi, meus amores, meu nome é Helena Reis, pode me chamar de Lê, tá? É, Gente, eu vou continuar agora os vídeos, né? Vou dar uma continuação na série de Chamas Gêmeas. E agora eu quero falar algo que, assim, eu gosto de deixar muito claro isso, assim, eu acho legal já falar agora no começo, né? Antes de entrar muito lá, aprofundar, né? Nas questões mais da dinâmica e tudo mais, nas teorias, enfim, isso que eu vou falar agora eu sempre deixo muito claro para as pessoas e acho muito importante falar aqui também. E não é nem só sobre o assunto Chamas Gêmeas, mas outras coisas também que eu acredito e que eu dou minha opinião, enfim, que eu ensino, que eu compartilho também, que é o seguinte, né? Como eu coloquei aqui no título do vídeo: verdade absoluta versus o que faz sentido para mim. Porque assim, gente, existe uma verdade absoluta? Provavelmente existe, né? Mas acredito que ninguém que está encarnado tenha essa informação com tanta certeza, né? Digamos assim. Até porque tem muitas pessoas de autoridade, muitas autoridades, muitas pessoas muito sábias, pessoas inteligentíssimas, pessoas espiritualizadas, pessoas que canalizam informações. Tem muita gente aí que, caramba, tem informações assim que você fica de queixo caído ouvindo a pessoa falar. Mesmo assim, muitas divergem, assim, as opiniões divergem, né? Então, assim, quem tá falando a verdade? Não é sobre quem tá falando a verdade, né? É sobre o que faz sentido para aquela pessoa e para quem tá ouvindo. Então, assim, por que eu gosto de deixar isso claro? Porque, assim, tudo que eu vou compartilhar aqui, não quero que vocês entendam como uma verdade absoluta. Tipo, nossa, a Helena tá falando isso, então é isso e pronto. Eu sei que muita gente não é assim, mas tem gente que sim. É porque eu vejo muitas pessoas falando, né, muitas coisas aí nas redes sociais, aqui no YouTube e tal, e basta a pessoa ter um tom de autoridade que muita gente já acredita, assim, sabe? Então, assim, só da pessoa se impor, dependendo da postura, chega lá, né, fala tal coisa, seja dentro de uma igreja, seja dentro de uma comunidade, seja nas redes sociais, a pessoa chegar com uma certa autoridade e com uma postura de muita confiança e segurança no que tá falando, ela convence muita gente. Então, assim, e não tô falando que essas pessoas são mentirosas ou que querem enganar as pessoas, mas às vezes elas acreditam de fato naquilo e muita gente não sabe filtrar. Entendeu? E o que eu quero falar aqui hoje é que é muito importante que vocês filtrem, tá? Não acreditem em tudo que eu tô falando. Não acreditem em tudo que eu falar aqui, porque assim, eu vou falar, lógico, eu não vou falar um monte de baboseira que vier na minha cabeça, tipo fontes da minha cabeça, algumas coisas assim. Algumas coisas vêm das fontes da minha cabeça, que são as coisas que eu vou chegando às conclusões. Mas assim, eu vou estudando muito, né? Eu estudei muitas teorias. Desde a adolescência eu gosto muito de estudar sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, sobre a mente humana, sobre lei da atração, sobre... Enfim, nossa, muita coisa, assim, né? Então, eu sou uma buscadora, assim, sabe? Acho que eu até falei isso em um outro vídeo. Incansável, assim, eu gosto de entender e eu não saio acreditando em qualquer coisa que eu leio, que eu escuto. Por isso eu não sigo nenhuma religião, porque não adianta eu entrar numa igreja e escutar, porque isso é certo, isso é errado, e não sei o quê, porque segundo a Bíblia, segundo não sei o quê, não. Tipo, eu questiono, sabe? Não é que eu vou duvidar da pessoa. Eu tenho uma mente muito aberta para explorar, para ouvir. Eu tô sempre muito aberta a ouvir, sabe? Eu tenho muita curiosidade, inclusive. Então, assim, não é aquela coisa, nossa, eu tenho minha visão e aquilo e pronto. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu exploro muito e gosto de estudar sobre várias religiões, sobre ver várias teorias, tal.
Mas assim, não tem uma coisa de me convencerem só porque falou, porque tava num livro, porque o livro é best-seller, ou porque a pessoa tem não sei quantos seguidores, ou porque ela é uma autoridade dentro de alguma religião, ou sei lá o quê. De novo, eu vou ouvir, eu vou... se for uma coisa que me interessa também, né? Mas eu vou questionar, assim, sabe? Porque eu acho que isso é muito importante, né? A gente saber filtrar. Então, assim, muitas vezes eu, por exemplo, leio um livro que às vezes, nossa, eu adoro o livro, às vezes foi um livro super recomendado, mas às vezes eu não vou concordar com tudo que eu vi no livro. E não é que, tipo assim, eu não concordo com esse autor. Não, tipo assim, eu falo, cara, essa parte aqui não faz muito sentido pra mim. E tá tudo bem, não vou deixar de gostar do livro, não vou deixar de admirar o autor, não vou deixar de talvez ler outros livros, mas às vezes tem um capítulo ali que eu falo, não acho que faz muito sentido isso. Então, assim, é sobre discernimento, é sobre saber filtrar, tá? É muito importante que vocês façam isso. Então, assim, tirar as próprias conclusões, que mais? Eu falo assim, a gente não tem que defender... Bom, não tem que, né? Eu acho, né? Daí também a gente não tem que nada. Vocês veem o que faz sentido pra vocês. Mas eu acho, né, na minha opinião, assim, eu não defendo pessoas ou comunidades, assim, sabe? Tipo, eu adoro, sei lá, até mesmo questão de política, ou é isso, política, religião, não sei o quê. Eu sou desse lado, eu sou desse outro lado, eu sou dessa religião, sou disso. É que as pessoas têm muito uma necessidade de pertencer. Isso vem lá da época das cavernas, tá? Porque assim, na época das cavernas, a gente precisava... Pertencer significava... era muito importante para sobrevivência. Porque assim, né, você pertencer a um grupo era muito mais seguro, né? Só que hoje em dia, lógico que é muito importante a gente conviver com pessoas, se relacionar e tal. Mas a necessidade de pertencer, assim, porque eu preciso pertencer a algum grupo, que senão eu vou ficar perdido e não sei o quê. Não, a gente não precisa mais dessa forma, sabe? Só que a gente tem, é uma questão instintiva, sabe? A gente busca pertencer, assim, inconscientemente. Então, assim, eu tenho que pertencer a um grupo. E aí, às vezes, a gente naturalmente se identifica com um grupo e acaba pertencendo ali, mas de uma forma muito natural, né? Uma coisa assim que vai acontecendo naturalmente, até aí saudável. Mas assim, o que acontece na maioria das vezes é as pessoas se moldarem para entrar dentro de uma caixinha. Então assim, eu vou me vestir igual essas pessoas, ou eu vou me comportar igual essas pessoas, ou eu vou repetir o que essas pessoas estão falando, porque eu quero entrar nesse grupo, eu me sinto mais segura, protegida dentro desse grupo, né? Então, assim, a pessoa se sente pertencente, né? E aí, algo dentro dela se conforta, mas é ilusório isso. Então, assim, claro que se você está dentro de um grupo, de uma religião, de o que for, gente, e se sente bem, e aquilo te faz bem... Tá tudo ótimo, é isso, não tem certo ou errado, é justamente isso que eu tô falando. Mas assim, é sempre bom você questionar, tá? Questionar se, tipo assim, será que realmente é assim? Será que realmente eu preciso fazer dessa forma? Será que eu preciso me comportar desse jeito? Será que isso que a pessoa tá falando tem sentido? Então, assim, isso é muito importante, tá? Que mais que eu ia falar? Tem muita coisa, vai vindo muita coisa na minha cabeça. Então, assim, eu falo que eu vou criando a minha própria teoria. Tipo assim, as minhas próprias teorias, né? E é por isso que eu brinquei, que tem algumas coisas que são vozes na minha cabeça. Mas, assim, eu vou tirando, né, de outras fontes. Algumas coisas eu canalizo, sim, algumas coisas vêm como insight, sabe? O que acontece? Eu leio um livro aqui, eu leio um outro livro aqui, aí eu assisto um vídeo, aí eu faço um curso e não sei o que, nananã, e vou mesmo trocando experiência, conversando com pessoas, etc. Eu vou
colhendo informações. Só que é isso, eu vou filtrando. Assim, bom, isso daqui é legal, isso daqui não muito, não achei muito interessante. Só que pra mim tem que fazer sentido as coisas. Tipo assim, uma teoria que eu estudo aqui e outra que eu estudo aqui, elas têm que fazer sentido, sabe? Tipo assim, uma coisa tem que encaixar na outra. Porque que eu vejo muita gente às vezes defende uma coisa aqui, mas faz totalmente diferente, ou defende uma outra coisa totalmente diferente, é contraditório, enfim. Então, o que eu faço? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do tarô, né? Que eu até falei no último vídeo que eu não trabalho com previsão futura como se fosse assim, olha, vai acontecer isso e não tem escapatória, né? Eu acredito numa tendência futura. Por quê? Não faria sentido eu achar que o futuro está escrito e que é daquele jeito e pronto, sendo que eu acredito na lei da atração, eu acredito na manifestação das coisas que a gente deseja, eu acredito no poder da mente, na capacidade que a gente tem de conquistar aquilo que a gente deseja, mudando nossas atitudes, mudando nossos hábitos, mudando nossos pensamentos. Então, assim, não faria nenhum sentido eu falar, olha, vai acontecer isso e pronto, sabe? Sendo que eu acredito que é hoje que a gente está construindo o futuro e a gente pode mudar sementinhas, plantar novas sementes a qualquer momento. Claro que tem uma força que puxa a gente, às vezes, para alguma determinada situação, inclusive, né, muitas pessoas têm dúvida, né, do livre-arbítrio versus destino. Eu tenho também já esse vídeo esse conteúdo já guardado para falar. Então, assim, claro, tem uma coisa que é destinada, que é uma coisa que a nossa alma deseja, que a nossa alma que chama a nossa alma, né, um chamado da alma, nosso propósito e tal, mas temos o livre-arbítrio. E assim, para decidir. E assim, a gente tem sonhos, tem desejos e tudo mais, e a gente pode a qualquer momento mudar de ideia, recalcular a rota, fazer diferente, mudar os hábitos. Por exemplo, às vezes você tem hábitos, vamos supor, come mal, bebe bastante, fuma cigarro, sei lá, não dorme direito, trabalha muito, fica estressado no trabalho. Qual vai ser a tua tendência futura se você for ver no tarô? Tipo, não vai ser uma coisa muito legal, porque você não tá cultivando hábitos positivos, né? Então, assim, qual que é a sua tendência? Olha, você pode ter uma queda de imunidade, você pode ter um burnout, às vezes dependendo por causa do trabalho, e por aí vai. Aí significa que a pessoa tem que se desesperar e que vai ser aquilo de qualquer jeito? Não, ela pode mudar os hábitos a partir dali. E aí ela vai construir um outro futuro, né? Então o futuro está sendo construído agora. Mas assim, eu dei esse exemplo porque não faria sentido eu nutrir uma teoria e uma outra teoria que não se complementam. Então, assim, eu tô falando isso muito por conta da questão das chamas gêmeas, porque a gente vê muita coisa por aí. E, tipo assim, muitas pessoas, né, que parecem papagaio de pirata, né, que vai pegando uma coisa aqui, repete ali, a outra pega ali, repete. E eu já escutei algumas pessoas, né, que têm muito interesse em entender de chamas gêmeas, chegar pra mim e falar assim, olha, é tal jeito, porque a fulana falou que é assim, que não sei o que. Eu falei, então, assim, com todo respeito a fulana, mas ela não tem a verdade absoluta. Tipo, você tem que filtrar, sabe? Então, assim, lógico que vai ter muita gente, muito conteúdo legal, enriquecedor. Eu mesmo já assisti muitas coisas sobre chamas gêmeas, aprendi muito. Mas, de novo, eu filtro. Então, o que eu quero dizer? Que o que eu falar aqui não é que é melhor ou melhor do que os outros ou mais certo, mas é a minha visão, são as conclusões que eu cheguei, são as teorias que fazem sentido pra mim, tá? Então, é muito importante que eu deixe isso claro. E também para vocês refletirem sobre, né? Então, assim, gente, o discernimento, ele serve como uma bússola, né? Assim, a gente tem que saber discernir. E assim, desde os tempos mais antigos, né, o ser humano busca a verdade,
assim, sempre, né? E procuram então respostas em mitos, religiões, filosofias, ciências, e cada civilização ergueu seus próprios templos. Cada tradição jurou carregar em si a essência do que é verdadeiro. E, no entanto, se há tantas verdades absolutas, diferentes, né? Não seria legítimo perguntar, afinal, onde está a verdade? Então, gente, é uma ilusão esse negócio da verdade absoluta, a meu ver. Se não fizer sentido para você, descarta. Mas a chamada verdade absoluta, né, ela parte de uma ideia de que existe apenas um caminho, um dogma, uma doutrina imutável, né? É a busca pelo definitivo, pelo certo e errado, pelo que pode ser seguido sem questionamento, né? O problema é que, quando uma verdade se cristaliza neste molde, ela costuma deixar pouco espaço para a vida real, para a experiência única de cada alma. Vocês já pararam para pensar que, assim, muitas teorias foram os homens que chegaram naquela conclusão, e por que você não pode também chegar a partir das suas experiências, né? Por isso que eu brinco, né? Que a minha religião é o helenismo. Helenismo, e eu tenho muitos discípulos já, viu? É nada, é brincadeira, mas assim, eu falo porque eu vou pegando um pouquinho de cada, assim, sabe? Isso daqui eu gosto, isso daqui eu gosto, isso daqui faz sentido, tal, e vou agregando na minha bagagem, sabe? Então, muitas vezes, gente, a verdade absoluta foi usada como instrumento de poder. Ainda é, né? Instrumento de controle, opressão. E aí quem detinha essas verdades, nessa verdade, se sentia autorizado a ditar como os outros deveriam viver, como os outros deveriam amar, adorar ou até se expressar. Foi assim em impérios, em igrejas, em governos. A verdade absoluta promete segurança, mas cobra o preço da liberdade. Então, né, por outro lado, existe uma verdade mais íntima, mais viva, mais orgânica, que é a verdade que faz sentido dentro de cada coração, dentro do coração e da consciência de cada um. Né? Essa verdade não é fixa, ela cresce, se transforma conforme a alma evolui. O que fazia sentido há 10 anos pode não fazer mais hoje. Isso não é incoerência, é movimento, é maturidade, é expansão. E eu sempre falo, às vezes o que eu acredito hoje, pode ser que depois não faça mais sentido pra mim. Eu não tenho problema em mudar de opinião. Sabe? De novo, porque eu não sou cabeça dura. Eu não vou ficar cuspindo minha verdade aí e falar, é isso e pronto. Por isso que eu tô deixando muito claro aqui, porque eu vou falar as coisas que fazem sentido. Eu falo pra mim, olha, gente, testei, aprovei, isso daqui pra mim faz sentido, eu vou compartilhar com vocês, e vocês pegam o que faz sentido pra vocês, e tudo aquilo que vai ajudar na nossa jornada única, individual, né, espiritual, no nosso despertar, no nosso autoconhecimento, né? A gente só não pode, assim, o perigo é a gente se reprimir por conta de verdades alheias. Então, assim, o que faz sentido para mim nasce da minha experiência, da minha observação, da minha escuta interior, porque é isso também, né? A gente canaliza muita coisa. É a verdade que se reconhece não porque alguém disse, mas porque a alma vibra em concordância, né? Então, assim, minha alma vibra em concordância com aquilo. Nossa, tipo assim, cara, isso faz sentido pra mim. A gente sente uma coisa aqui. Não é mental. Não é assim, alguém foi lá e falou uma coisa na minha cabeça, então é verdade. Então, assim, né? É como se fosse um clicar interno, assim, sabe? Sentir que algo ressoou, sabe? É um clique, assim. Então, né, a grande questão é
como diferenciar, né, o que faz sentido, porque é a verdade, que é uma verdade da alma, e o que faz sentido apenas porque reforça nossos medos, feridas ou desejos, porque tem isso também. É aqui que entra o discernimento espiritual. Porque assim, muitas vezes a gente acredita também ser verdade, mas que vem daqui. Isso não tem nem muito a ver com o que alguém vai falar pra você agora, tá? Mas assim, a tua cabecinha acredita em algumas verdades ali que você coloca como verdade absoluta pra você. Não é nem, de novo, não é nem que alguém falou que você tá falando pros outros, mas aí já é a vozinha da cabeça, do ego, e aí muito provavelmente tem uma origem lá na infância, que alguém pode ter colocado na tua cabeça, você é incapaz, você é isso, você é aquilo, né? E aí criou aquela crença, mas às vezes a pessoa nem falou com determinada intenção, mas eu não vou entrar nesse ponto agora. Então, vamos separar as coisas, tá? Tem essa vozinha aí também que a gente acha que é verdade, tem que tomar cuidado. Tomar cuidado com as paranoias e saber diferenciar o que é paranoia e o que é intuição, tá? Inclusive eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, porque muitas pessoas confundem. Eu imaginava que isso ia acontecer, minha intuição não falha, olha só, aconteceu. Mas a paranoia também atrai as coisas, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado. Tem que saber discernir. Mas aí eu vou fazer um outro vídeo depois sobre isso. Então, assim, gente, o discernimento é uma bússola, né? A bússola. Ele nos ajuda a perceber quando estamos apenas repetindo condicionamentos ou quando de fato, né, estamos alinhados ao que a nossa essência pede. Podemos acolher o que faz sentido hoje sem a necessidade de transformá-lo em um dogma eterno. E podemos também escutar, na verdade, né? Podemos também escutar as tradições antigas, como os mestres, os textos sagrados, não como verdade absoluta, mas como espelhos que podem despertar nossa própria verdade interior. Agora, a verdade ela é relativa? Eu acredito que não. Eu acredito que a verdade em si existe, tá? Existe uma verdade. Mas é maior do que qualquer mente humana pode compreender, tá? Na minha visão. É como tentar colocar o oceano inteiro dentro de um copo. Cada religião, cada filosofia, cada caminho espiritual contém fragmentos dessa verdade maior. Nenhum deles está errado. Alguns podem estar, mas assim, não é sobre isso. Mas nenhum consegue abarcar o todo. Né? Então, por isso a nossa jornada não é encontrar a verdade absoluta, mas nos abrirmos para a parte da verdade que a nossa alma está pronta para receber neste momento. Então, se eu compartilho uma coisa com você, né, várias coisas aqui nessa série, não é para que você tome aquilo como uma lei, mas para que você sinta, tá? A pergunta não é, isso é verdade absoluta? Mas sim, isso ressoa com o meu coração? Isso traz paz, clareza, expansão para mim? Se sim, permita-se acolher, tá? E se não, apenas siga em frente, sabendo que talvez em outro momento pode ser que isso faça sentido. Então, assim, gente, a verdade absoluta pode aprisionar, tá? O que faz sentido para mim pode libertar, desde que eu esteja aberta ao movimento, ao aprendizado e à transformação. No fim, a verdade não é algo que se possui, né? Não tem uma pessoa que é o dono da verdade, mas algo que se vive. Ela se revela em cada gesto de amor, em cada escolha consciente e em cada passo dado em direção ao nosso eu mais profundo. E essa verdade viva que nos guia na jornada da alma. E aí, gente, quando a gente entra, né, no tema das chamas gêmeas, a confusão fica bem grande, tá? Muitas pessoas repetem conceitos que leram ou ouviram em algum vídeo, sem nunca terem nem passado de fato por aquela experiência. Não estou generalizando, tá? Falando que tem, né, tem pessoas e pessoas.
São frases prontas, muitas vezes, não só na questão das chamas gêmeas, né? Mas, assim, frases bonitas, que até podem soar espirituais, né? Mas que não carregam a força da vivência. Às vezes a pessoa não tá falando aquilo, tipo, sabe? Eu tô falando porque eu senti, porque eu vivi, porque eu experimentei, mas, assim, porque eu vi ali, eu tô passando pra você. E tudo bem também, tá? De novo, não tem problema, a pessoa pode fazer isso. Compartilhar. Não necessariamente vou falar, ai gente, olha que legal esse livro, concordo com tudo, mas a gente pode também debater sobre alguns temas, entendeu? O que vocês acham disso? É o que eu falei, né? Estar aberto é muito importante, tá? E saber filtrar também. Então, assim, é por isso que a gente vê tantas contradições, sabe? E uns dizem que a chama gêmea é só sofrimento, né? Outros que é só amor incondicional. A gente vê muito assim, extremos, né? Assim, eu já vi pessoas que, nossa, falam, nossa, chama gêmea, é uma jornada. Ai, não romantize, porque é uma jornada muito difícil, porque não sei o quê. De certa forma a gente não pode romantizar demais. Mas também aí tem um outro lado que tipo, ai que lindo, chamas gêmeas, é tudo perfeito, maravilhoso. Eu já falei que eu gosto muito de estar nessa jornada, mas assim, não foi fácil. Não é fácil. Então assim, a gente tem que ter o equilíbrio ali também, né, do meio termo, tomar muito cuidado com excessos, aliás, com extremos. Então assim, muitas pessoas falam que é impossível, né, que não ter a união, né, com a pessoa que é destinado, que é certeza absoluta, que a união é inevitável, outros dizem que não, enfim, tem várias teorias, e assim, eu já vi muita gente, nossa, com muita dúvida, e é isso, e aí as pessoas chegam e falam, mas eu vi da fulana, mas aí depois eu vi a fulana falando outra coisa, aí eu vi a ciclana, não sei o que, aí não sei o que lá, tipo assim... Tem que saber discernir, gente. Dá pra ver de todo mundo. Dá pra assistir muitos... Eu assisto muitos vídeos de muitas coisas. E, tipo, eu vou assistindo, eu vou ouvindo. Eu falo, olha isso. Chega num determinado momento que eu falo, caraca, isso é muito legal. Tá tudo bem a gente mudar de ideia. Porque também tem muita gente que engessa, né? Nossa, e agora? Eu já defendi muito isso. Eu... já me rotulei como determinada coisa, né? Já bati no peito, que é isso que eu acredito, que é isso que é a verdade. E aí depois a pessoa sente no coração que não faz sentido e ela não consegue mudar de ideia por teimosia, né? Tem muita gente que é assim, né? Cabeça dura. Você conhece alguém assim? Me conta nos comentários. Então, assim, né, gente, principalmente quem tá começando, né, a buscar informações sobre as chamas gêmeas, acaba ficando muito perdido, né? Porque parece que existe uma verdade absoluta sobre as chamas gêmeas, mas cada fonte traz uma versão diferente. Então, as pessoas ficam procurando qual que é a verdade, qual que é o certo, quem tá certo. Vou repetir, filtre, vê o que faz sentido pra você. Então, assim, tem os papagaios espirituais e tem os buscadores autênticos. E aqui, então, né, vamos falar da diferença, né? Porque tem aquela... as pessoas são papagaio de pirata, fica repetindo, e quem de fato busca, sabe? Busca e compartilha, porque, assim... Eu sou uma pessoa que eu busquei, eu assim, fiquei um período muito longo, de muitos anos, mais introspectiva, buscando, sentindo na pele, passando as experiências, trocando também, né, atendendo muitas pessoas, então, vendo, né, tendo conhecimento de muitas situações, né, nossa, diversas, assim, e fui consumindo muito conteúdo, e isso, filtrando, consumindo conteúdo, anotando, e eu sinto que nesse momento chegou o momento de eu compartilhar, eu senti esse chamado, né, não é de hoje. Assim, Helena, vai lá no YouTube e coloca pra fora o que você acredita, o que faz sentido pra você, porque vai ajudar muitas pessoas, porque sempre ajuda, né? Então, assim,
É o que eu falo, mas assim, fiquei muito tempo consumindo, e agora eu sinto de compartilhar. E eu acho muito importante a gente compartilhar as coisas que a gente aprendeu, que faz sentido pra gente. Tem que tomar cuidado só pra não ficar repetindo, sem de fato, analisar aquilo, sabe? Analisar, refletir, meditar sobre aquilo. É o básico, né, gente? Então, assim, né, o papagaio, ele não experimenta, ele não sente, ele não questiona, ele apenas copia. Já o buscador autêntico, né, por outro lado, ele estuda, observa, testa, erra, sente no corpo, sente na alma, e a partir daí vai filtrando o que realmente tem valor. Então, na jornada das chamas gêmeas, isso é essencial, tá? Porque cada conexão é única. A gente tem ali, né, as etapas, né, e, de novo, também pode ser que tenha casos diferentes aí, mas uma coisa que eu confirmei na minha experiência, nos meus estudos, é que as etapas que as chamas gêmeas passam, assim, eu passei e todas as pessoas que eu atendi, que eu conheci também, né, nessa jornada aí, passam ou passaram pelas mesmas etapas, embora sejam situações muito diferentes. Então, assim, são casos muito diferentes, são formas de lidar muito diferentes, mas tem aquelas fases que repete para todo mundo. Mas, de novo, essa é a minha experiência, é o que eu estudei e que eu vi, né? Se alguém tiver alguma outra visão, tal, cara, coloca nos comentários e é isso, sabe? Eu adoro trocar, sabe? Acho que a troca é muito enriquecedora, né? A gente conversar, a gente trocar opiniões, experiências, né? Então, o que fez sentido na experiência de uma pessoa pode não se aplicar na sua. E gente, tem muito disso, porque as pessoas ficam pedindo conselho, não só de chamas gêmeas, mas assim, as pessoas têm muita mania de pedir conselho. Gente, chama gêmea, pelo amor de Deus. Vocês, assim, as pessoas vão achar que vocês são doidos quando vocês ficarem contando para qualquer pessoa. Até de repente, dependendo do psicólogo, do terapeuta, se não for uma pessoa que tem conhecimento dessa dinâmica, vai achar que você tá maluca. Só quem passa entende, ou quem tem uma visão mais ampla, assim, uma mente mais aberta, enfim, porque é uma coisa muito inexplicável, né? Vocês sabem, é muito inexplicável. Então, assim, nossa, eu evito muito falar para as pessoas. Converso mesmo quando eu sinto eu sinto no meu coração, intuitivamente, que eu posso falar. E assim, então, toma cuidado também, gente, de ficar falando e principalmente de ficar ouvindo conselhos, sabe? Quantas pessoas que chegaram pra mim, várias, e falaram, porque minha família, meus amigos, sei lá o quê, minha melhor amiga, fulano, falou que eu tenho que esquecer, que não sei o que, a pessoa, e que nananã. Depois eu até falo sobre essa questão do esquecer, que não é uma coisa simples, né? Mas assim, ninguém vai entender o que você sente de fato, que a outra pessoa sente, como que é essa conexão. A não ser quem passa, quem estuda, enfim, né? Então evite, porque senão só vai ficar poluindo sua cabeça, porque as pessoas vão falar muito de acordo com a experiência delas. E tudo bem, não quer dizer que elas não te amem e não querem o seu bem, mas às vezes o conselho não vai ser bem, assim, não vai ser bem aproveitado, entendeu? Vai só confundir mais sua cabeça. Então, assim, é isso, tem que tomar cuidado. Então, assim, gente, o que faz sentido para um casal, que pode, né, funcionar para um casal, não funciona para o outro, mesmo sendo casais de chama gêmea, mas às vezes estão em etapas diferentes, tem aprendizados diferentes para passar. Então, assim,
não ache que porque a coleguinha teve tal atitude e foi super legal, e aí você vai ter o mesmo resultado. Essa a dinâmica de chamas gêmeas é justamente uma jornada para dentro, é uma coisa profunda, é de você se conhecer cada vez mais e entrar em contato com a sua essência, com a sua verdade, ou seja, não tem um Ctrl+C, Ctrl+V, entendeu? E o que deixa tudo muito mais bonito, ao meu ver, porque eu gosto dessas coisas. Então, assim, né? Peraí, meu filho fazendo barulho aqui. Então, assim, gente, eu nunca me contentei, né, em apenas repetir o que eu ouvi. Eu sempre precisei passar pela experiência, observar os sinais, conectar com a minha intuição e só então elaborar minhas próprias teorias. E aí esse processo, né, de estudar, sentir, viver, filtrar, é o que me dá segurança para falar. Não porque eu detenha uma verdade absoluta, mas porque aquilo já foi testado em mim, já passou pelo meu crivo, já vibrou no meu coração. E aí eu acredito que esse é o caminho mais saudável, sabe, para quem está na jornada da alma, né, das chamas gêmeas. Não engolir tudo pronto, mas se permitir descobrir por si mesmo. Então, assim, se existe algo próximo de uma verdade nessa jornada, é que o encontro com a chama gêmea é um processo de autoconhecimento profundo, tá? Não é sobre encaixar em teorias externas, mas sobre viver na pele. O confronto com as suas próprias sombras, a expansão da consciência, o realinhamento com a alma, o aprendizado sobre amor próprio, amor incondicional. E essas coisas não podem ser entendidas só pela mente, nem decoradas como se fossem frases de um manual. Elas precisam ser sentidas, né? E por isso eu sempre convido quem me acompanha a não se apegar em verdades absolutas sobre chamas gêmeas. Use os conteúdos, os relatos e as teorias como inspiração, mas não como prisão, tá? Mais importante do que repetir o que alguém disse é perguntar o que essa experiência desperta em mim. O que ressoa no meu coração? O que faz sentido na minha vivência? Porque no fim, a verdade que transforma não é aquela que ouvimos, mas aquela que realmente experimentamos. Então, gente, é isso. E aí, no próximo vídeo, eu acho, porque eu ainda não decidi, assim, tô deixando meio que espontâneo também, que eu vou falar um pouquinho sobre os seres estelares. O que tem a ver com chamas gêmeas? Tem muito a ver, vocês vão entender. Porque, assim, o que acontece? É isso, eu aprofundo muito. Então, assim, não quero chegar pra vocês e falar, ai, gente, a dinâmica de chamas gêmeas é assim, assado, e aí você tem que fazer tal coisa, e aí, nananana, tipo, muito assim, no momento, como se eu estivesse falando muito do momento atual, sabe? Eu quero que vocês entendam muita coisa, pra vocês já chegarem, assim, sabe, e expandindo a mente, filtrando o que for necessário, anota o que vocês acharem legal. Perguntem pra mim ou pesquisem coisas que vocês ficarem em dúvida, tá? Mas assim, se eu for falar dos seres estelares, eu vou falar em algum momento. Gente, eu tô apaixonada pelos arcturianos, sério. Apaixonada. Esse livro aqui é um que eu tô lendo, né? E eu já comprei o segundo, e aí tem o terceiro também. E aí, inclusive, né, eu tava falando sobre as teorias, né, que a gente lê e tudo mais, e que eu filtro bastante. Cara, esse livro, Helena, tô amando. Tipo assim, até agora, tudo que eu li, tá assim, ó, expandindo a minha mente e fazendo muito sentido. Ah, tá, como que eu costumo fazer? Eu gosto de ir costurando as coisinhas, assim, por exemplo, tá, eu vou
pegar vários temas, né, aleatórios, e aí eu vou costurando, né, vou tipo, fazendo um link entre eles. Aí essa parte do costurar e de fazer um link, muitas vezes sou eu que crio na minha cabeça. Assim como muita gente criou a teoria ali pela primeira vez, muitas pessoas também, né? Mas assim, gente, é muito legal. E aí, assim, aqui fala de muita coisa, assim, ó. Por exemplo, fala muita coisa de consciência, galáxia, universo, sementes estelares, mudança de frequência, fala de planetas, a mudança na consciência planetária, que mais? Tem bastante coisa. Amor, a energia do coração, pureza da raça humana, fala de implantes, né, negativos, capacidades mentais humanas, o conceito do livre-arbítrio. Aí, por exemplo, o conceito do livre-arbítrio eu penso diferente do que ele colocou aqui. Estou discordando com os arcturianos? Não, mas assim, eu tenho um negocinho assim que eu penso um pouquinho diferente. Mas mesmo assim, eu já tô de acordo com eles, tá? Não discuti, não, com os arcturianos. Aí fala do subconsciente humano, telepatia, mente subconsciente, desvendando códigos pelo subconsciente, a purificação do subconsciente, ancorando a energia arcturiana, verdade espiritual, energia espiritual, uma nova consciência, seus eus multidimensionais, alinhamentos energéticos, abrindo o chakra coronário. Enfim, né, gente, eu tô lendo tudo aqui, né? Mas fala da quarta dimensão, da quinta dimensão, os guardiões do portal estelar. Tanta coisa, gente. Tô amando. A missão dos trabalhadores de luz, quem está na dinâmica de chamas gêmeas. Não sei se vocês sabem. São os trabalhadores de luz. Pega, se fizer sentido. Que mais? Tem muita coisa. Senão eu vou ficar falando tudo. Gente, eu sei que é muito legal. E aí, então, eu tô querendo no próximo vídeo falar sobre os seres estelares. Talvez falar dos seres estelares como um todo e depois aprofundar nos arcturianos, tá? Inclusive, tem um oráculo aqui, ó, muito legal, que é do oráculo estelar, que é dos... É um guia que conecta você com as energias ancestrais das linhagens estelares, arcturianos, pleiadianos, felinos e muitos outros, para auxiliá-lo nas suas decisões diárias. Ao explorar a sabedoria cósmica, você encontrará inspiração e suporte para uma jornada de autoconhecimento e crescimento espiritual, com conselhos profundos e práticos em conexão com o universo. É muito legal, porque daí tipo, tem vários... Nossa, peraí. Isso é quieto. Mas tem vários, assim, por exemplo, aí tem um aqui, derrubei a planta, derrubei terra, tô derrubando de novo. Tá, Helena, acho que já deu. Acho que já tá bom. Mas assim, tá vendo? Aí eles têm aqui, intraterrenos, aí ele vai explicar, tal. Gente, amei. E aí tem o oráculo, né? Vamos ver um que sai agora pra gente. Capelinos. Deixa eu ver. Capelinos. Vamos ver o que tem pra gente aqui dos capelinos. Os capelinos chegaram à Terra há muito tempo atrás e, em sua grande maioria, foram exilados de Capela. Estão aqui para evoluir moralmente e ajudar os humanos na sua transição planetária. Formados por um grupo de 25 bilhões de almas que foram rebaixadas à Terra por não estarem em conexão com os valores morais e éticos da nova Capela. Alguns capelinos guardam rancor e mágoas por não terem seguido com a evolução do seu planeta, mas entenderam que só dependiam unicamente deles e estão aqui para fazer diferente. Mensagem: o velho eu precisa ser abandonado para que um novo ser possa tomar conta. Verifique onde o seu ego
está enraizado e comece uma faxina interna para se adequar às novas energias da Terra. Invocação para conexão. Seres de nova capela que já passaram pela dor da dualidade e alcançaram a iluminação. Conecto-me com vocês. Invocação para o dia. Nova capela, solicito sua cura. Varra de mim todo hábito que não esteja em ressonância com a fonte e me proteja de todo mal que possa se levantar contra a minha nova vida. Foi à toa que eu abri isso daqui, né? Então, gente, é isso. Então, em breve eu volto e acho que eu vou falar um pouco dos seres estelares pra gente entender um pouco da origem. É interessante. Vocês vão gostar, eu acho. Um beijo. E, gente, curte, comenta, compartilha, se inscreve, hypa e etc, etc. Beijão, até a próxima.